Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus Todo-Poderoso, misericordioso, bondoso, esteja inundando a sua casa, sua família, a sua vida, da maravilhosa presença dEle, desse Deus que é um Senhor Todo-Poderoso, mas que também nos ama e que busca a todo momento se relacionar conosco. E eu quero, nessa manhã, nesse dia, te convidar para mais uma meditação no livro de Salmos. E hoje vamos meditar no Salmo 99. Convido você a olhar para este Salmo e contemplar a santidade de Deus. O fato de Deus ser totalmente e completamente diferente de nós, criaturas que foram criadas por Ele. Por Ele ser um Deus autoexistente. A santidade é um aspecto no qual o Senhor é completo. Nenhum ser, nenhum homem atinge e atingirá a santidade do nosso Deus. Então vamos olhar para o Salmo 99 e ver o que o salmista nos relata a respeito desse Deus Todo-Poderoso. Diz assim então o Salmo: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Repare, querido e amado irmão, que neste salmo o salmista inicia dizendo: Reina o Senhor. Tremam os povos, mostrando o aspecto da soberania do governo, do reinado de Deus. E esse reinado dura para sempre, esse reinado é de eternidade a eternidade. O Senhor está no governo da história. E esse governo e esse reinado de Deus, ele é conduzido e dirigido sob o aspecto da sua santidade. E é por isso que, diante dessa santidade, ele é justo, diante dessa santidade, ele é poderoso, ele é amor, e ele continua conduzindo a história como um Senhor Todo-Poderoso. O salmista repete essa expressão, porque é santo, em 3 versículos aqui basicamente. No versículo 3, ele nos convoca: celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. No versículo 5, ele diz: exalta o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. E no versículo 9, ele então diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então o salmista nos passa exatamente o
a ideia e o princípio de que o Senhor governa por meio da sua santidade. E como eu disse, a santidade do Senhor, ela é perfeita. Deus não é maculado pelo pecado. Deus não sofre nenhum tipo de variação nessa santidade, porque Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é o Santo na mais perfeita expressão dessa palavra. E como Santo, Ele poderia ser inatingível por nós, pecadores. Ele é um santo que não pode sofrer corrupção pelo nosso próprio toque ou pela nossa busca por Ele. O Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito na sua santidade. Mas então, nós poderíamos então perguntar, se esse Deus é santo, se esse Deus é Senhor, se esse Deus é o Todo-Poderoso, como é que nós, seres mortais, iremos nos relacionar com Ele? Como é que nós, pecadores, iremos nos relacionar com Ele? O salmista nos dá um vislumbre aqui, uma pequena amostra de como esse Deus se relacionava e se relaciona com cada um de nós ainda hoje. Veja, o versículo 6 diz assim: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome clamavam ao Senhor e ele os ouvia. O salmista traz aqui 3 dos principais sacerdotes, líderes do Antigo Testamento, mostrando como Deus se relacionava com eles e eles se relacionavam com Deus. Através exatamente do exercício do sacerdócio, como sacerdotes, como aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para ser o sacerdote, e portanto a função do sacerdote ali era de estar elevando as coisas do povo a Deus e trazendo as coisas de Deus ao povo, uma função de mediação ali entre o povo. Moisés, Arão e Samuel, esses 3 líderes ali daquele contexto antes da monarquia, serviam então de mediadores entre Deus e o povo. Portanto, Deus falava com eles, eles falavam com Deus, e assim eles transmitiam a mensagem de Deus ao seu povo. A ideia do salmista aqui está exatamente relacionada ao fato de que esse Deus Todo-Poderoso é também um misericordioso, e esse Deus Santo é também um Deus de amor, de graça, que busca e que quer a todo instante se relacionar conosco. E assim, hoje, a Bíblia nos apresenta Jesus como o sumo sacerdote, o nosso mediador. Não existe mais a figura desse mediador, ou a função desse mediador nos homens. A função agora de mediação está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, portanto, como nós, pecadores, seres mortais, que não pode deixar de pecar ou não consegue deixar de pecar, pode se relacionar com Deus Santo na sua plenitude da palavra, na plenitude da palavra santo, o completamente santo. Como nós nos relacionamos com esse Deus? Através da mediação
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como Deus se relaciona conosco? Através da mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, então, é o nosso mediador. A palavra do Senhor diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. O Cristo Jesus. Então, como nós nos aproximamos de Deus hoje? Por meio de Cristo Jesus. A Bíblia vai falar que pela morte de Cristo, o véu que nos separava foi rasgado. E nós agora podemos adentrar dos santos, falar com o nosso Deus Todo-Poderoso através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mês de dezembro, nós celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a pergunta que fazemos é: você sabe o significado do Natal? Você sabe verdadeiramente o significado do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O significado do Natal é que Cristo se tornou para sempre o nosso mediador entre Deus. O mediador entre Deus e os homens. O significado do Natal é saber que podemos falar com Deus e também podemos aguardar Deus falando conosco e se relacionando conosco por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso faça resplandecer sobre ti o teu rosto e lhe dê a paz. Amém.